Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para palpite, análise e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 26/10/2023, Bucks e 76ers, Lakers e Suns. Antes da gente passar as análises para vocês a respeito dessa partida, quero agradecer o like e a inscrição do canal que vocês vêm trazendo aí pra gente, né, acompanhando as visualizações. Muito grato mesmo, vem ajudando muito o nosso projeto a seguir acontecendo e a gente continuar trazendo vídeos aqui para vocês. É através do like a gente consegue ver que vocês estão gostando. Então, meta de 150 likes pro vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muito a gente. Temos 2 jogaços hoje, então vai ser muito complicado a gente trabalhar. Primeira semana de NBA, a gente sabe como é, os padrões ainda estão sendo definidos pelas equipes, os pontos fracos e fortes sendo expostos, então vamos com calma, mas dá para ser lucrativo aqui. E não só com vocês seguindo as nossas opiniões, mas também através da bagagem, conhecimento e informações que a gente traz para vocês que vocês façam as próprias apostas. Por isso é importante que vocês sempre acompanhem o nosso canal e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Ontem nós fizemos um vídeo de palpite de jogador e amanhã, como a gente tem rodada cheia, caso a gente bata essa meta de likes hoje e no vídeo de amanhã, a gente traz para vocês um vídeo de palpite de jogador também. Beleza? Aqui embaixo o nosso grupo VIP para vocês conhecerem, e se vocês querem ter acesso a diversos materiais exclusivos que a gente só tem lá no grupo VIP, você também pode ter acesso a esses materiais, como por exemplo alguns dos nossos e-books, os nossos guias e também o nosso radar cesta de trade. Se você for membro do canal, é só clicar no botão de seja membro aqui embaixo, vai ajudar a gente a pagar o editor do nosso vídeo, consequentemente a gente vai trazer mais vídeos aqui para vocês e manter o projeto de pé. Beleza? Bora aqui para Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers, estreia das duas equipes, né? Estreia do Damian Lillard, a dupla Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard prometem fazer barulho, enquanto que o 76ers perde metade da sua dupla. James Harden não faz mais parte dos planos do Philadelphia 76ers, ou na verdade, o 76ers não faz parte dos planos do Harden. O fato é que o 76ers perde um dos seus principais expoentes ao lado de Joel Embiid para essa partida, enquanto que os Bucks se livraram do Jrue Holiday, mas contrataram o Damian Lillard, um dos principais cestinhas da NBA. Então o Milwaukee Bucks melhorou, evoluiu, joga em casa, encaram 76ers, que tem algumas questões a resolver, um trato ali com um novo técnico que acaba de chegar e que é excelente, mas ainda precisa de tempo para trabalhar. Eu até entendo que o elenco do 76ers é melhor do que o do ano passado, mas a perda do Harden ainda é relevante. Vamos aqui aos números do Milwaukee Bucks. Nos últimos 12 jogos contra os 76ers, eles venceram 9 e perderam apenas 3, inclusive vencendo o último encontro. Quando a gente parte aqui para os jogos com mando de quadra, especificamente aqui os últimos 5, quando a gente fala de Milwaukee Bucks, foram 4 vitórias para os Bucks e apenas uma para os 76ers. Outro número que a gente pode trazer que é muito interessante é a produção excelente que o principal jogador do Bucks tem contra os 76ers. Giannis Antetokounmpo nos últimos 10 jogos teve uma média de 29,9 pontos por jogo e fez 34 e 33 nas últimas partidas, na verdade nas únicas 2 que tivemos em 2023. Por que eu estou destacando isso? Porque é muito natural que as pessoas pensem, cara, o Giannis Antetokounmpo com o Joel Embiid ali na marcação provavelmente não vai ter tanto resultado em relação à pontuação, porque se trata de um dos melhores marcadores da liga, o camaronês Joel Embiid. Mas as coisas não funcionam exatamente assim. É isso que eu queria incentivar vocês, né, a mudar um pouquinho essa chave do pensamento, porque não é tão simples. Muitas vezes você tenta evitar que o seu principal jogador atue um pouco mais distante do principal defensor adversário, e mais do que isso, existe também o esquema de jogo que beneficia o Giannis nesse caso. É claro que no mano a mano, jogando de costas contra o Joel Embiid, ele poderia ter algumas dificuldades, mas o fato é que a equipe do Philadelphia 76ers é uma das equipes mais lentas que a gente tem na NBA e não é de hoje. Só que alguns números que a gente pode trazer aqui para vocês é o tanto de número de pontos de transição que eles acabam sofrendo. E se a gente for observar, o Philadelphia 76ers foi um dos 10 times que mais sofreram pontos de transição em toda a NBA passada. E sem o James Harden, muito provavelmente o índice de turnovers deles vai aumentar. Consequentemente, esses pontos de contra-ataque podem surgir com mais facilidade do lado do Milwaukee Bucks. Então, se a gente tem um Philadelphia 76ers, que é um dos 10 times que mais sofreram na última temporada pontos de contra-ataque, que ok, tem agora o Nick Nurse, que trabalha muito bem nessa defesa de contra-ataque na época de Toronto Raptors, mas ainda assim ele não tem as peças. O Giannis Antetokounmpo, que é simplesmente o jogador que mais fez pontos de transição na NBA passada, em média, ele deve brilhar. E com isso, o Milwaukee Bucks fica alguns passos à frente do seu adversário. Então, eu acredito sim na vitória do Milwaukee Bucks. O meu palpite vai ser vitória dos Bucks e eu ainda vou colocar aqui um handicap para poder melhorar um pouquinho essa odd. Eu acredito que eles vençam por pelo menos 2 pontos de diferença. Acho que é um jogo equilibrado? Sim, ele tem seus equilíbrios, mas o Milwaukee Bucks ainda é mandante. A gente precisa aproveitar essas odds de 1,44 a 1,50 a favor deles, que não vai ser muito comum durante essa campanha. O Philadelphia 76ers ainda tem algumas coisas
a ajustar. E eu acho que, tendo todos esses números em vistas favoráveis ao melhor jogador dos Bucks e também a própria equipe como um todo, eu acho que o Damian Lillard ainda pode complementar e fazer uma estreia muito boa dentro de casa para que o Milwaukee Bucks vença. E agora vamos falar aqui de Lakers e Phoenix Suns, um jogo que eu considero um pouquinho mais equilibrado, mas as odds não. E, consequentemente, o Phoenix Suns acaba sendo uma boa oportunidade para a gente trabalhar no handicap positivo. Pessoal, isso aqui acontece toda a temporada. Quando os Lakers começam perdendo, o mercado fica baixando a odd deles até eles ganharem, insistindo no histórico geral da franquia, né? Mas apesar de ser uma franquia lendária, para mim a maior da NBA, ainda a gente está falando de uma franquia que, como todas as outras, cada temporada é um time diferente. E cada contexto é um contexto diferente. O Phoenix Suns é um dos favoritos para o título da NBA nessa temporada, enquanto que os Lakers precisam dar alguns passos a mais para poder chegar ao nível de disputa ali com Denver, com Boston, com Bucks e com o próprio Phoenix Suns. Vamos de handicap de mais 9.5, oportunidade espetacular aqui. O Phoenix Suns venceu fora de casa a última partida diante do Golden State Warriors, que também é um dos favoritos ao título. Bradley Beal pode estar à disposição hoje. A expectativa é que ele jogue ao lado de Kevin Durant, Devin Booker, e finalmente vamos ter um Kevin Durant e LeBron James desde os tempos de Golden State Warriors. Faz muito tempo que a gente não tem esse encontro em uma temporada regular. Alguns números que ajudam a gente a justificar isso, eu não gosto de trazer como informação aqui para vocês números de pré-temporada, mas a vantagem foi muito grande em cima do Phoenix Suns diante dos Lakers no último encontro que eles tiveram, e a gente teve uma boa minutagem dos principais jogadores do Suns, tá? Mas também vamos aqui para o histórico geral. Nos últimos 11 jogos entre eles, a equipe californiana, no caso os Lakers, venceu os últimos 2 consecutivos, mas eles perderam 9 desses 11 analisados. Olhando aqui de uma forma mais fácil no contexto do Phoenix Suns, foram 4 vitórias nos últimos 6 encontros. É claro que nos últimos 2 jogos fora de casa o Phoenix Suns acabou não se saindo tão bem, mas a gente está falando de um outro Phoenix, um Phoenix mais tunado para essa temporada, com um dos melhores trios da liga, com Devin Booker pegando fogo, ele que tem um desempenho recente muito interessante contra os Lakers, nos últimos 4 jogos, média de 30 pontos para o Devin Booker, com 51,7% de aproveitamento nos arremessos. Uma coisa que a gente deve observar é que o Jusuf Nurkic tem sérias dificuldades contra o Los Angeles Lakers, principalmente nos jogos mais recentes, ele que é um dos coadjuvantes que precisa funcionar do lado do Suns, mas com Bradley Beal à disposição, eu acho que não tem tanta necessidade assim. LeBron James é um jogador que sempre se saiu bem contra esse marcador. LeBron James contra o Jusuf Nurkic, ele tem média de 32,8 pontos por partida, tendo feito nos 3 encontros que as franquias tiveram na temporada passada, no caso, quando ele jogava pelo Portland Trail Blazers, 31, 31 e 37, com um aproveitamento espetacular de 62,6% nos arremessos, considerando esse recorde de 8 jogos contra o Jusuf Nurkic. Claro, a equipe do Phoenix Suns não é o Portland Trail Blazers, que foi um dos piores defesas de garrafão da última temporada, mas ainda assim dá pra gente traçar um paralelo e ficar de olho nisso daqui. Beleza, o meu palpite para essa partida é esse handicap de mais 9.5 a favor do Suns, ou seja, o Phoenix Suns pode até perder por 9 pontos de diferença ou menos, que a gente garante o nosso green. Então vamos aqui de vitória dos Bucks e handicap positivo do Phoenix Suns para essa partida. Beleza, bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!